A Igreja Assembleia de Deus Templo Central em Itapipoca, presidida atualmente pelo pastor Calbi de Paula, conta com 27 congregações, entre elas a do bairro Ladeira. No dia 23 de abril de 1992, foi realizado o primeiro culto, numa garagem, na casa das irmãs Isomar e Guiomar, in memoriam, lugar onde se instalou a congregação. Tendo como dirigentes o pastor Wilson de Lima Pereira, Antônio Gilberto Albuquerque e Francisco das Chagas dos Santos, pioneiros deste trabalho. Eu morava aqui no Cruzeiro com a minha mãe, eu tinha aceitado a Jesus há pouco tempo, um pouco mais de um ano. Meus filhos estavam estudando aqui na Casinha Feliz, era uma escola aqui do lado onde eu estou agora. O André estava fazendo alfabetização e o Adriano estava no jardim, no início do ano. E eu trabalhava para cobrir a despesa deles. Trabalhava na escolinha. Eu deixei a escolinha, tirei o menino do colégio, perdi o ano, botei só em particular para ir desarmando um pouquinho. O André fez no ano seguinte, primeira série e alfabetização, os dois juntos, por causa da idade dele. Mas deu certo. Eu só fui porque meu irmão quis tirar a mamãe daqui do Cruzeiro, e aí Deus me fez eu fazer o propósito. Eu só vou se for para abrir lá uma congregação, porque desde então, quando eu aceitei Jesus, eu já queria subir ali a serra, eu queria até Itacoatiara. Hoje eu me sinto feliz porque Itacoatiara também tem ponto de pregação, graças a Deus. E eu nasci na Itacoatiara. Mas o Senhor realizou o meu sonho, do desejo do meu coração. Não que eu não queria sair daqui, eu não queria tirar os meninos do colégio, mas o Senhor me deu o hino da harpa cristã, que na época eu nem conhecia nem a música, mas eu abri a harpa e saiu lá no hino 515. Se Deus comigo vai, eu irei. Tirei os meninos do colégio, levei para a Ladeira e lá começou o trabalho na minha casa. Era só eu, minha mãe, meu pai, que não era crente, perturbou o mais que pôde, o inimigo usou, os vizinhos também atrapalharam lá o tanto que puderam. O resultado, o papai aceitou Jesus, foi batizado nas águas e partiu para a glória com Jesus. Cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe, criei meus filhos, mas lá eu tive duas pessoas que me ajudou muito. No início foi a irmã Cleide, que nós andamos a ladeira toda, de casa em casa, evangelizando, convidando para os cultos. Por fim, nós trabalhamos com cestas básicas, até uma pessoa que era o mais perigoso lá de cima das últimas casas da ladeira. Ele não aceitava nenhum crente, nem andando na frente da casa dele. Nós fomos até na casa dele. Chegamos lá, ele estava com um facão, um foice e um machado, sentado bem do lado. Ele não queria que ninguém entrasse lá, mas ele disse, nós desafiamos, e ele disse, pode entrar, nós fomos. E evangelizamos e convidamos, e ele foi para o culto. Não sei até hoje se ele permaneceu, só sei que ele foi para o culto. Nós enfrentamos debaixo do sangue de Jesus, jejum e oração, a irmã Cleide foi um braço forte, e as irmãs que foram se congregando foram me ajudando. Lá eu deixei o trabalho realizado, né, bem começado, e o Senhor tomou conta, tomou a frente, e hoje está aquela bênção ali. Eu me sinto muito feliz com aquela obra. Foi muito difícil, foi perseguido. O meu próprio primo lutava com meu pai para fazer o trabalho, se atrapalhar. O portão era apedrejado na hora dos cultos, fazia o barulho, batia no portão, fazia o que a gente ia orar, era culto de oração. E ensinaram meu pai para ele jogar, bater nos dirigentes. A gente estava todo mundo de joelho orando, meu pai pegou um tamborete de madeira, a minha irmã estava lá que tinha aceitado Jesus através do trabalho. Na hora que ela abriu os olhos, ela foi vendo o tamborete voador e ela segurou o tamborete e não bateu nos irmãos, que era o irmão Olívio e o irmão Domingo, que estava dirigindo a oração. E também teve um dia que o pastor Wilson e o irmão Gilberto foram dirigir o culto, foram sem gravata por causa das ameaças que estavam grandes, mas deu tudo certo. O levante foi grande e a gente entendia que é porque Deus tinha obra ali, o negócio era com Deus, e a gente se alegrava, né? Porque Deus estava agindo, estava permitindo aquilo tudo, porque a obra ia crescer. E assim o Senhor fez. E outra vez a gente estava orando, não sei se alguém colocou ou se foi porque o inimigo usou mesmo, foi uma cobra coral. Estava todo mundo de joelho, e a cobra entrou de salão lá dentro, a gente viu e ficou todo mundo se levantando aquela confusão toda, era uma cobra.
A gente chegou aqui no 1993, né? E a gente não tinha como congregar porque não sabia, não conhecia ninguém. Mas apareceu uma pessoa na minha casa, a irmã Eridã. Ela morava ali por a ladeira mesmo. E ela chegou na minha casa, não sei como ela soube que eu era evangélica. E aí ela falou para mim que tinha essa congregação nova. Tinha acabado de abrir a congregação. Acho que não fazia nem um ano ainda que a congregação tinha aberto. E eu comecei a congregar lá, junto com o Flávio e o Misael. O Zé era pequeno ainda. E a gente foi para lá. Na construção da igreja aqui, da igreja mesmo, já estavam todos, já estava o Misael, já estava o Flávio, já estava o João, ele também aceitou Jesus lá. E assim a gente passou 20 anos, quase 21 anos naquela congregação. Graças a Deus, para a glória de Deus. Na época, né, que nós chegamos aqui, aí eu desejava muito que uma congregação mais perto, né, para me congregar. Meus filhos eram pequenos também na época, né, e aí eu sempre ia pedir ao Senhor. Aí surgiu, né, a congregação, o tempo que abriu a congregação, que era ali na casa do seu Zezinho, né, que é irmão da irmã Isomar. E aí meus filhos iam também, né, aí depois de um certo período, aí me também aceitou Jesus. E meus filhos também eram uma bênção, né? Graças a Deus, que todos congregavam lá. Aí surgiu um imprevisto, né? A gente teve que sair de lá, né? E aí a gente veio pra... Aí foi quando eu abri as portas aqui, conversei com meu esposo, aí a gente achou de bem, né? A gente como é que diz? A gente ficava congregando, a gente abria as portas, né? E aí os irmãos abriram a congregação ali. E fiquei um bom período ali, acho que ficamos uns 2 anos, na época, fiquei uns 2 anos congregando. Os anos foram se passando. A igreja foi crescendo, sendo criados os departamentos de crianças, jovens e senhoras. Havia dificuldades e muitas lutas foram travadas, mas a maior delas era a falta de um templo próprio. Começamos a orar pedindo ao Senhor. Muitas portas se abriram, surgindo a aquisição de um terreno na rua Inocêncio Braga, 2703, onde o Senhor aprovou. Começava então um novo desafio, construir o nosso templo. Ali era todo cheio d'água, era umas cacimbas de água muito grandes. Foi preciso de muito trabalho, o irmão Wilson meteu o braço mesmo, até carro ele vendeu para que fosse construir aquela igreja ali. Todo mundo ajudou, era muito bom quando ele estava trabalhando ali, fazendo aquele trabalho ali. A gente ajudou muito, né, com comida. Era uma festa que nós fazíamos com eles lá. Foi muita luta para levantar aquela igreja, foi muita luta, muita luta. Todo mundo ajudando, graças a Deus. E foi assim. No dia 18 de novembro de 1999, tivemos o primeiro culto. Foi a inauguração da nossa igreja, onde estamos até os dias atuais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Já sentimos a necessidade de um templo maior, mas essa será bênçãos para os próximos capítulos. Me sinto muito feliz pela obra do Senhor, tá como está. Já vejo que a igreja está pequena. Já estou pedindo a Deus que Deus abra a porta de uma outra igreja maior, outro local, mas que continue aquela obra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Esse é meu desejo. Uma congregação super abençoada, tão abençoada, que no dia de hoje está aquela igreja com muita gente, né? Muita gente mesmo. Durante 14 anos, tivemos o pastor Wilson de Lima como nosso dirigente. Mas aprove a Deus um trabalho maior para o ministério dele. Aprendemos muito com esse grande homem de Deus, a quem nos inspiramos até os dias de hoje. Em 2006, recebemos o pastor José Matos como dirigente, que esteve à frente desse trabalho por 7 anos, nos deixando para assumir um rebanho como pastor.
a quem agradecemos muito por todos os ensinamentos. Em 2013, assume a igreja como dirigente o presbítero Francisco Melo, que permanece até esta data, pastoreando com zelo e cuidado com a congregação. Nossa gratidão. Eu preguei a palavra de Deus para a irmã Lúcia do irmão Sérgio, hoje, graças a Deus, é uma serva de Deus, né? Mesmo sofrida, mas ainda está no caminho do Senhor Jesus. Nunca se desviou-se ela, graças a Deus. Depois ganhei a irmã Elita para Jesus. No começo foi difícil para ela, mas até que Deus abençoou que ela chegou até aqui e está junto com nós até hoje, graças a Deus. Eu quero só assim agradecer o tempo que eu tive lá. Foi bom demais, graças a Deus, porque aí até hoje eu aprendi, né? E até hoje eu estou guardando tudo que eu aprendi, porque quando eu cheguei ali era nova convertida. E quase tudo que eu aprendi foi ali, da parte de todos os irmãos que congregavam ali. Através de uma porta, Deus vai abrindo sempre outros, né? E a congregação ficou sendo onde é hoje, né? Eu só tenho que dizer, agradecer ao Senhor, né? E foi uma época muito bom, muito maravilhosa, na época que a gente congregava aqui. E Deus abençoou muito, né? Só tenho que dizer isso, que Deus abençoou muito. Meus irmãos, a paz sobre a todos os irmãos que congregam na congregação no bairro da Ladeira. Eu tive a felicidade de ser o fundador dessa congregação e dirigir por 1 ano e meio como ponto de pregação, e depois de a congregação se tornar oficialmente como congregação, já com seus atributos entre Santa Ceia, escola dominical, culto de oração, a gente ficou mais 14 anos, somando tudo, deu 15 anos e meio, e a gente de lá foi transferido para o deserto, e no deserto mais 2 anos, e agora estamos em Santa Quitéria, já quase fechando 16 anos. Então me sinto feliz, honrado em poder fazer parte dessa história de uma igreja, de uma congregação que o seu Deus tem abençoado, tanto na minha gestão quanto na gestão dos demais que ali assumiram. E eu louvo a Deus por esse momento poder estar fazendo parte dessa história da congregação do Senhor Jesus no bairro da Ladeira. Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi-me dado essa oportunidade, essa incumbência de estar falando algo a respeito do aniversário da abençoada congregação da Ladeira. Eu sou bastante tímido para fazer essas coisas, mas não pode deixar de fazer, né? Para a glória de Deus. É uma igreja muito abençoada, uma referência aqui na cidade de Itapipoca. Só tenho que agradecer a Deus e que Deus continue abençoando aquele trabalho de uma maneira toda especial. É o trabalho do Senhor. E Ele que tem abençoado, Ele que tem dado vitória. Então é agradecer a Ele, toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Passa na nossa mente desse momento muitas lembranças desse trabalho, desta obra, a qual o Senhor tem usado muitos dos seus servos para estar aqui no bairro da Ladeira fazendo esta grande missão, esta grande obra. Começando aqui na pessoa do pastor Wilson, por toda a sua equipe, depois o pastor José Matos, que muito cooperou nesta obra, e por misericórdia do Senhor, nós aqui estamos, por misericórdia de Deus mesmo, e ajuda do Espírito Santo, nosso Deus, que tem sido maravilhoso e bondoso para conosco. Nosso coração está cheio de alegria, cheio de gratidão por todos os pastores que passaram por aqui, nos ajudaram muito também para chegarmos até aqui, por todos os irmãos que têm cooperado com esta obra. Dizer que é muito bom e maravilhoso servir ao Senhor e caminhar junto com esse povo tão abençoado que vai morar no céu. Minha gratidão, meu agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Calbi, que tem nos apoiado de uma forma toda especial para que a gente possa estar aqui dando continuidade a esse trabalho no bairro da Ladeira. Então que Deus continue abençoando a pessoa do nosso pastor presidente, pastor Calbi, e toda a sua família, e todo o seu ministério que está lado ao lado com ele. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.